Fala gatinho, vamos lá para o segundo vídeo da nossa playlist de termometria e calorimetria para você que é aluno da segunda série do ensino médio, né, ou está estudando aí esse assunto. Seja bem-vindo ao canal Ciência Rústica. Sou o professor Rainan Machado. Esse é o segundo vídeo, mas já é o quarto exercício que nós estamos aqui resolvendo, certinho? Deixa aí o seu like, seu joinha, se inscreve no canal. Vamos fazer a leitura e a resolução do exercício. Vamos lá. Ó. Você é convidado a projetar uma ponte metálica cujo comprimento será de 2 km. Beleza? Comprimento da ponte, 2 km. 2 km. Ok. Considerando os efeitos de contração e expansão térmica para as temperaturas no intervalo de 40 graus Fahrenheit a 110 graus Fahrenheit. Então, aqui tem uma variação de temperatura de 70 graus Fahrenheit, certo? Isso aqui é uma variação de temperatura de 70 graus Fahrenheit, entre 40 e 110. E o coeficiente de dilatação linear do metal é de 12 10 a menos 6 por grau Celsius. Qual a variação, a máxima variação esperada no comprimento da ponte? E aí você considera que esse coeficiente é constante aí nesse intervalo de temperatura, tá bom? Primeiro, observe que o coeficiente ele foi dado aqui, né, considerando a temperatura em graus Celsius. Mas aqui te falou uma variação de temperatura em grau Fahrenheit. E ele falou uma variação de temperatura. No exercício 2 ou no 3, se eu não estiver enganado, a gente viu que a variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, né? Então, eu sei que a variação da temperatura em Fahrenheit é 70, então vamos substituir. A variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a 70 da variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Vou fazer aqui uma multiplicação cruzada aqui, os 5 vezes 70. A variação da temperatura em graus Celsius é 5 vezes 7, 35, mais o 0, sobre 9, que totalizou aí aproximadamente 39 graus Celsius, tá? Arredondando, deu 38,9. Pode conferir aí se você quiser. Mas arredondando, a variação da temperatura em graus Celsius, né, é mais ou menos 39 graus Celsius. Beleza? Como a gente está falando aqui de uma ponte, está falando de variação no comprimento, né? Comprimento, variação no comprimento. Então a gente está falando de a variação, né, a dilatação linear, né? A variação no comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura, certo? Lembrando que o coeficiente de dilatação linear está ali em graus Celsius, já convertemos, né? No caso, o que a gente precisa prestar atenção é nas alternativas aqui, né? As alternativas, ó, estão entregando para nós a variação do comprimento em metros. E aqui nós tivemos o comprimento inicial em quilômetros. Então a gente vai precisar usar em metros, certo? Não esqueça de sempre conferir aí as unidades de medida. Não tem problema, 2 km, todo mundo sabe, você é um aluno de ensino médio, você sabe que 2 km é 2.000 metros, né? Então, ó, a variação do comprimento é o comprimento inicial, que é 2.000 metros, vezes o alfa, que é 12 10 a menos 6, vezes ali a variação da temperatura, que foi de 39. A variação do comprimento é igual. Aí multiplicando, né? O 2.000 pelo 12, 2 vezes 12, 24, né? Era 2.000, 24.000. O 24.000 vezes o 39. Lembrando que a gente deixa de fora aqui a nossa
é notação científica, depois a gente acrescenta ela e corrige aí com a vírgula, né? Então 2.000 vezes 12 dá 24.000. E aí 24.000 vezes 39. Você pode fazer a conta 24 vezes 39 aqui. E aí depois você coloca, você sabe que não era 24 só, era 24.000. Você coloca aí 1.000 vezes, né? 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18, mais 3, 21. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Fechou aqui. Então, 936, só que 1.000, né? 936, 1.000. Aí a gente deixa o 10 a menos 6, desce ele aqui, né? Para a gente sumir com esse 10 a menos 6, a gente precisa pular 6 casas com a vírgula, né? Então aqui, ó, a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula ficou de lá, então deu variação do comprimento, né? É 0,936 metros. Temos essa alternativa? Temos, ó, a letra D, 0,93. Certinho, galera? Vamos aí então para o exercício número 5. Se você ficou com alguma dúvida aí, volta o vídeo e vê aí a explicação, tá? Vamos lá, exercício 5, num estalar de dedos, fumo e vortemo. Tá aí, exercício número 5, tem um gráfico, vamos ler e depois analisar. Deixa eu dar uma olhadinha na palavra aqui. Minha caneca do Vascão, vamos lá. Um cientista está à procura de um material que tenha um coeficiente de dilatação alto. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente, tá? Então a viga do telhado é aqui, ó. Aumentou a temperatura, ela dilata bastante, o telhado dá uma levantada, circulação de ar. Nos dias frios, as vigas encolheriam o telhado e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. No frio, você sabe que diminui o tamanho, então tá aqui o telhado, deu o frio, ele contraiu, o telhado abaixou, vedou a passagem de ar. Essa era a ideia do cientista, né, que está à procura desse coeficiente, desse material com esse coeficiente de dilatação alto, ou seja, ele sofre uma grande variação na sua temperatura, nas suas dimensões, de acordo aí com a temperatura. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento da barra em função da temperatura e obteve o gráfico a seguir. Certo, então observe aqui o gráfico. Esse gráfico nos conta muita coisa. Olha aqui, ó. A variação do comprimento dele, ó, saiu de 2 para 2,24 metros. Então eu já sei a variação do comprimento, que é 0,24 metros. Concorda? Se saiu de 2 para 2,24, a variação do comprimento foi de 0,24 metros. E acho também a variação da temperatura, ó, saiu de 20 para 220 graus Celsius. Então, a variação da temperatura foi de 200 graus Celsius. Ok, 200 graus Celsius. A variação da temperatura. Aí, com base nessas informações, né, a gente consegue encontrar o coeficiente de dilatação linear desse material que foi produzido pelo cientista. Lembra lá da nossa fórmula da dilatação linear? Ó, a dilatação, né, linear, a variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. Aqui, ó, eu sei a variação do comprimento. Aqui eu sei o comprimento inicial, aqui eu sei a variação da temperatura, só falta então o alfa, que eu consigo descobrir aplicando na fórmula, só o coeficiente.
Então vamos lá, ó, a variação do comprimento, jogando na forma, a variação do comprimento 0,24, que é igual a 2, que era o comprimento inicial, vezes o alfa, vezes a variação da temperatura, que foi de 200. Tá, vamos resolver aquele 2 vezes o alfa vezes o 200. Deixa o lado esquerdo aqui sem alterar. 2 vezes 200, 400 vezes o alfa, 400 alfa, né? Agora, para isolar o alfa, pega o 400 que está multiplicando e joga dividindo. Então, eu tenho que o alfa é igual a 0,24 dividido por 400. Isso daí vai me dar um valor aproximado de 0,0006, tá? Se você está na dúvida como que faz essa conta, 0,24 dividido por 400, pega aqui, ó, coloca aqui, né, o 400 que você está dividindo, aí o 0,24 você vai aumentando ele, né, até ficar divisível por 400. Enquanto isso, você vai colocando zero, ó. O 0,24, você pulando duas casas com a vírgula, para 24, ele fica 24, né? Então você já bota aqui um zero e outro zero, já pulou duas casas. Para ele ficar divisível por 400, se você botar mais um zero, ele fica 240, não fica divisível. Se você colocar mais um zero, ele fica 2.400, então você ainda vai andar mais duas casas, né? Além das que você tinha. Aí ficou 2.400. Aí 24. Aí esses dois zeros aqui pode cortar, né? 24 dividido por 4, 6. 0,0006. Certinho? Só para tirar aí, né? Se você não tiver uma calculadora, só para você entender aí como que a gente pode fazer essa conta sem calculadeira. Fechou? Então, tá aí. 0,06. Mas vamos colocar em notação científica? Vamos colocar em notação científica, porque as nossas alternativas ali estão em notação científica. Esse número vai virar um 6, né? Maior do que 1, menor que 10. Ele tem que virar um 6. Para ele virar um 6, eu vou andar quantas casas com a vírgula? Ó, vamos contar. Ó. Eu vou andar, a vírgula está aqui, vai pular aqui 1, 2, 3, 4. Então, aumentei meu número 4 casas decimais. Para compensar, reduzo ele aqui 4 casas decimais. Ficou um 6, 10 a menos 4. 6, 10 a menos 4. Alternativa C. Parou. Você reparou aí que eu falei 6, 10 a menos 4. Mas a alternativa que eu marquei foi 4, 10 a menos 4. Eu olhei só o expoente 10 a menos 4 na pressa ali e, né, marquei errado. A resposta é 6, 10 a menos 4. Observe que a alternativa E está desconfigurada aí, né? Ele está 6, 10, né? Ficou 104, né? O 4 não ficou em sobrescrito, tá? Você pode consertar aí. Essa alternativa é 6, 10 elevado a menos 4 e a alternativa é que é a correta. Fechou, gatinha e gatinho? Abraços. Continua aí o vídeo. Beleza? Vamos lá para o próximo, para o exercício número 6, também de dilatação térmica. Vamos lá, num piscar de dedos, fumo e voltemos. Estamos aqui, ó. Uma placa de vidro possui as dimensões 1 metro por 1 metro por 1 metro. Presta atenção, menor. Presta atenção, gatinho. Presta atenção, gatinha, ó. 1 metro, 1 centímetro. 1 centímetro é quantos metros? É 0,01 metros. Isso daqui a gente já tem que saber, né? Pega 1, divide por 100. 1 centímetro é 1 metro, né? Dividir por 100 é reduzir seu número 2 casas decimais. Então era 1, eu pulei 2 casas com a vírgula. Ficou 0,1, ó, tá? 0,01 metros. Então ele tem, né? Uma placa de vidro tem 1 metro por 1 metro por 1 centímetro, tá bom? Aqui
olha o que o exercício está perguntando. Qual será a avaliação de volume da placa em metro cúbico? Então, essas três dimensões aqui, elas precisam estar em metros. Então, né? Só fui lá na frente do exercício, mas, né, essas dimensões aqui é quando ele está em temperatura ambiente. O coeficiente de dilatação linear aqui é 9, 10 a menos 6. E aí, a gente quer saber que se a placa sofrer uma variação de temperatura de 10 graus Celsius, qual será a variação do volume da placa? Presta atenção no seguinte, esse coeficiente é o coeficiente de dilatação linear, correto? E aqui está perguntando qual que é a variação de volume. Lembra, variação linear é uma dimensão, volume são três dimensões, por isso que está ali, né? Um metro inicial por 1 centímetro. A gente precisa de três dimensões ali, né? Então, na linear, a gente usa o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é quanto? Aqui, vezes 1 a 1. Na volumétrica, 0,1 o gama. Se a linear é uma dimensão e o gama é três dimensões, o gama é, se a gente quiser colocar em notação científica, tá, é 1, 10 a menos 2, certo? Eu dei duas casas, ó, 1, 2, 1, 10 a menos 2, eles depois jogam metro cúbico na fórmula, né? Certo? O gama é 3 vezes o alfa. O alfa, que é o linear, é 9, 10 a menos 6. Então, 3 vezes 9 deu 27, 10 a menos 6. Ok. Volume inicial, gama, variação da temperatura. Variação da temperatura nos informou que foi 10 graus Celsius. Agora que eu sei todos os valores, eu posso aplicar na fórmula, né? Ó, variação do volume é volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente linear, vezes a variação da temperatura. Variação do volume, volume inicial 1, 10 a menos 2, vezes o gama, que é 27, 10 a menos 6, vezes a variação da temperatura, que é 10, tá? O que dá pra gente fazer aqui, ó? Multiplica aqui os números, né? O 1 vezes o 27 vezes o 10, e depois multiplica as potências 10 a menos 2 e 10 a menos 6. 1 vezes o 27 é 27, 27 vezes 10 é 27 com 0, né? 270, ok. Agora, multiplicando as potências, conserva a base e soma menos 2 mais menos 6. Menos 2 mais com menos, menos 6, menos 8, tá? 270 vezes 10 a menos 8. Agora, consertando, né? Colocando ali aquele número corretamente na forma da notação científica, né? Que é menor do que 10, a gente pula a nossa vírgula, ó, 270, a gente pulou uma casa, pulou outra casa, ficou 2,7. Reduziu o número duas casas, aumenta 2 no expoente da notação científica, menos 8 mais 2 dá menos 6 metros cúbicos, a variação do volume. Se você reparou, eu acrescentei o 10 a menos 6 aqui na alternativa E, né? Porque aí na hora de copiar, ela passou batido, tá? É 2,7, 10 a menos 6 metros cúbicos, a variação do volume. Esse vídeo aqui, eu vou encerrar ele aqui. O próximo, a gente vai continuar resolvendo exercícios de dilatação térmica. Acredito que são mais 2, tá bom? Para o vídeo não ficar aí muito grande, muito cansativo. Beijo gatinho, beijo gatinha, até agorinha.